Olá, meu irmão, olá, minha querida irmã, meus prezados amigos. Aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Capítulo 21 do Evangelho de João. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem juntado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E Jesus tornou a perguntar a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus então lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe então Jesus a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão então ficou triste por ter lhe perguntado a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse isto, dizendo-lhe depois: segue-me. E disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Três grandes privilégios. O último capítulo do Evangelho de João termina de uma maneira interessante. Jesus aparece aos seus discípulos pela terceira vez depois da sua ressurreição e aparece numa praia. Jesus se manifesta aos seus discípulos depois de ter ressuscitado, conforme diz o versículo 14, pela terceira vez. E no capítulo 21 de João, há alguns registros interessantes. Jesus aparece de manhã na praia do mar de Tiberíades. A pesca que não havia dado certo toda a noite, pela ordem e pela obediência à palavra de Jesus, tornou-se uma pesca maravilhosa de 153 grandes peixes. Mais adiante, depois de se alimentarem, Jesus confronta e restaura Pedro. Pedro, que negara Jesus 3 vezes, agora por 3 vezes reafirma o seu amor ao Mestre, ao Senhor Jesus. Jesus diz o último versículo deste livro, que fez muitos outros milagres, muitos outros feitos, tantas outras coisas fez Jesus que não foram registradas e que serviriam para mostrar que Jesus tem todo o poder, toda a honra, toda a glória. Mas nesse último capítulo fica a lição de 3 grandes privilégios que estão ao meu alcance, que estão ao seu alcance. Há 3 grandes privilégios que os discípulos de Jesus poderiam seguir. Primeiro, o privilégio de obedecer a Jesus. No versículo 6, Jesus deu a ordem para eles jogarem a rede mais uma vez, agora do lado direito. Depois de terem pescado uma noite inteira, eles resolveram obedecer a ordem de Jesus. Jesus deu a ordem, eles obedeceram, e o resultado da obediência foi uma grande pescaria de 153 grandes peixes, depois de uma noite inteira jogando as redes sem pegar nada. Quando nós obedecemos a Jesus, o resultado da obediência é bênção. O resultado da obediência é o enriquecimento. O resultado da obediência é ter do Senhor sempre os maiores, os melhores privilégios. As grandes bênçãos nos esperam depois da obediência ao Senhor. O segundo grande privilégio é o privilégio de amar a Jesus. Interessante que Pedro vinha de negar a Jesus 3 vezes. Agora Jesus o confronta e ele por 3 vezes renova sua confissão de amor ao Senhor. Quem ama, cuida. Quem ama, orienta espiritualmente. Quem ama, não desiste nunca. Essa é a mensagem que Jesus deixou para Pedro. E o último privilégio
é o privilégio de seguir a Jesus, o privilégio de obedecer, o privilégio de amar, privilégio de seguir a Jesus. Você já está seguindo a Jesus? Renuncie o seu eu e siga Jesus. Siga Jesus durante a sua vida. Caminhe nos caminhos de Jesus. Caminhe em obediência ao Senhor. Caminhe em amor ao Senhor. Caminhe seguindo os passos do Senhor Jesus. É o melhor exemplo que nós podemos seguir. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você, nesta manhã, tome posse desses 3 privilégios: de obedecer, de amar e de seguir a Jesus. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.